Cheguei! Sim, não. Enfim, é uma menina que passa por agressão há muito tempo. A mãe sabe, a família toda sabe, mas a mãe não consegue tirar ela desse ambiente, ela não quer sair dali. Então, olha como essa menina já está psicologicamente, né, danificada. Ela precisa ali, é como pensa de novo num usuário de drogas. Mas quem era? Ela era agredida o quê? Por quem? Então, ela era agredida por vários perfis que faziam ela se automutilar, que faziam ela comer remédio de cachorro, inalar remédios, né, que ela encontrava pela casa, que ela amassava, introduzir punhal na vagina. E ela foi ficando viciada em tudo isso e ela entendia todo esse horror novamente como atenção. E aí ela já é um perfil mais complicado porque esta menina precisa, de fato, de atendimento mais sério. Tem uma outra também, Psiquiátrico. do Amazonas, que quando ela descobriu que o agressor dela tinha sido preso, né, apreendido, na verdade, porque era um menor de 18 anos, ela tentou autoextermínio. Ela foi parar no hospital. Então, assim, são histórias gravíssimas, e não existe, gente, de novo, solução simples para problemas complexos. Tem muitos profissionais ali super capacitados hoje que estão estudando, estão tentando entender, mas a gente precisa trabalhar em conjunto, sociedade, autoridade policial, plataforma, a psicologia, a psiquiatria, entendeu? Todos nós, para que a gente possa ajudar, principalmente, né, essa geração inteira. Porque isso tende a ser um efeito dominó. Porque se vira assim, não, mas se um tá fazendo, deve ser bom, vou fazer também. E a questão do vício, ele é muito complicado, porque não é assim, eu só vou tirar isso aqui e acabou. Não! É que nem um drogado, eu tirei a droga, se não for feito algo muito bem feito, ele volta. E ali vai voltar de novo. E vai procurar e sabe qual é o caminho. Por isso que a gente precisa de educação digital para os nossos jovens, de letramento digital para os adultos. Entende? Você teve filho, você vai ter que saber o que é Discord, o que são redes sociais, o que é joguinho, vai ter que saber tudo, gente. Esta é uma realidade, né? Na minha época não tinha isso para as minhas filhas, mas eu tinha que, né, eu brinquei de todos os jogos, vestia boneca, fazia de tudo que era. Que bom, né, era mais né? leve. Não, mas a gente tem que fazer, tem que estar no universo deles. Ligou os psicopatas, entendeu? Sempre, não é que veio agora, sempre existiu psicopatas na nossa sociedade. Só que a vida dele era mais difícil, ele ficava isolado, um lá. A internet ligou todos os psicopatas e produziu um campo fértil de atuação para eles. Porque aí ele consegue encontrar até quem gosta disso. Isso que é o pior. Olha aqui, vou liberar a Carla, que ela precisa ir. Ela tem um compromisso, né, mas gente? eu adorei, eu quero voltar outras vezes. Volte. Carla, é compromisso, hein? Não, já tá firmadíssimo com vocês. Eu tenho umas 15 pautas pra você aqui, tá? Ótimas. A Luana vai estar junto? A Luana só não mora aqui. Ela só não tomou café da manhã comigo hoje porque ela não leu minha mensagem direito. Na padaria ali embaixo. Porque a gente ama a Luana. Mas eu volto, gente. Realmente é um super compromisso. É que São Paulo não para de acontecer coisas, né? Não a coisa para. que tá feia. Mas obrigada pela sua participação. Imagina, eu volte, que agradeço. Viu? Agradeço pelo carinho. E aí é um beijo enorme pra audiência de vocês aí do Vaca Cash, né? Obrigada, viu? Bom, eu vou dar o kit pra ela. Já dá o dela primeiro. Dar o dela. Olha aqui, pra você lembrar que você veio no nosso programa. Nossa, tá? olha que chique. Tem a minha máscara, tem necessaire. Até hoje, tem delineador. A Tem máscara delineador. que eu uso é dela, sai de bolinha. Olha Nunca... Olha, lindo, Aí, maravilhoso. ó, tá vendo? Pra ela lembrar que teve aqui, né, Renato? Isso. Não é porque ela tá indo embora mais cedo que eu não vou dar. É o nosso Labubu. A Carla tem que lembrar porque ela vai voltar. Beijo, viu? Só coisa boa. Ai, só um, né? Em São Paulo fica um vácuo, senhor. É que o carioca é 2, né? Tem lugar que é 3, Nordeste acho que é 3 também. Não, Luana, agora que a gente vai continuar aqui, eu queria fazer uma pergunta pra você. Você falou que tem pais que falam assim, lá no início você falou isso. Tem pais que falam assim, mas ele sempre foi tão tranquilo. Ele tava lá no quarto dele, no mundinho dele, uma criança maravilhosa, né? Um adolescente maravilhoso. Ele era educado muitas vezes, né? Muitas vezes. Mas tem alguns sinais? Quais sinais os pais devem ficar atentos? Bom, o maior sinal, às vezes, ele pode ser até confuso para um pai que tem um filho já com essa característica, que é o isolamento.
Então, assim, a primeira característica de que o seu filho possa estar sendo cooptado, que ele possa estar sendo aliciado, que ele possa estar se envolvendo nesse mundo de violência, é o isolamento. Porque, como a Carla trouxe pra gente, é um ambiente vicioso. Então, ele vai cada vez mais querer o quê? Mais. E isso deve ser observado. Claro que quando você tem uma geração, que a gente está falando, que ela já é por si só na dela, porque está o tempo todo no telefone, muito quieta, o principal comportamento que você vai ter que notar é a mudança de humor. É a violência ao falar, é a violência ao se expressar. Então, assim, aquela criança que sempre era assim, que gostava disso, né? Às vezes, gostava de almoçar com a gente, estava junto, às vezes gostava de ir pra igreja, gostava de fazer isso, gostava do futebol. Querendo ou não, ela tinha um outro hobby e ela passa a abrir mão de tudo isso e mudando o comportamento e mudando o linguajar. Isso é bem importante. O linguajar muda um pouco, tá? Porque acaba convivendo com outro tipo de linguagem. A gente faz isso, né? Eu costumo falar, né? Assim que eu entrei na polícia, a gente vai mudando de linguajar, a gente vai mudando porque o ambiente muda, gente. Pessoal, é muito importante isso que a gente tá conversando o tempo todo. Essa geração não é uma geração imprestável, não é uma geração doente. A nossa geração é a mesma coisa. Eu vou até ousar dizer que o problema tá na nossa geração que não tá sabendo lidar com ela. Então, assim, o seu filho presta. O seu filho, ele é uma pessoa que vai conseguir ser alguém bom. Mas a nossa geração é uma geração muito da culpa, Eve. Nós somos pais da culpa. Você morre de medo de negar algo pro seu filho, de botar um limite, e o seu filho lá na frente usar crack, você falar, foi por causa daquele dia que eu não quis fazer isso. Verdade. Então, é uma geração de culpa. E que se culpa por não botar limite. Nossa, eu não posso fazer isso porque eu vou traumatizar o meu filho. Toda hora essa ideia de que você vai traumatizar o seu filho. Nossa, eu não posso fazer isso porque tem a história do fulano, tem a história do Beltrano, que quando a mãe e o pai fez... porque o fulano encontrou num podcast que ficou traumatizado quando o pai... E a gente fica usando isso como escape. E talvez um escape real de medo, de causar um trauma. E, pessoal, você vai causar um trauma muito maior no seu filho quando ele se chocar com a realidade. Não adianta. O seu filho vai se chocar com a realidade. Não adianta você evitar que seu filho se frustre, evitar que seu filho chore, evitar que seu filho receba um não, porque a vida vai fazer isso com ele. E esse é um outro fator que talvez as pessoas não saibam lidar. Essa ideia de comfort place, que veio lá importada dos Estados Unidos. Eu vou criar um local confortável. E esse local confortável é um local confortável onde eu não vou acionar gatilhos nas pessoas. Não existe esse lugar, Evelyn. Não existe um lugar confortável. O mundo é desconfortável. Então, assim, é óbvio que eu não tenho direito, né, de toda hora ser uma pessoa que vai ficar... Vamos pro equilibrado. Seja equilibrado. Você também não precisa ser uma pessoa que desperte o gatilho sabendo que aquilo é algo que vai despertar gatilho em qualquer pessoa. E, ao mesmo tempo, você também precisa lidar com o fato de que eu não posso ter a responsabilidade sobre o comfort place de todo mundo. Então, que o seu filho saiba que não é todo lugar que as pessoas vão ter que lidar com o comfort place dele, com os traumas dele, com a criação. Ele que tem que lidar. Você que tem ali, o que a Carla falou da terapia, trabalhar isso. E parar com esse medo, com essa culpa, de enxergar essa culpa, e impor limite, que é exatamente esse que foi o problema na série Adolescência. Mas eu dei muito amor, mas não deu limite. Limite também é amor. Limite também é amor. Então, assim, é a vigilância. Eu não... porque o meu filho fala que o celular é a privacidade do meu... Primeiro que menor de 13 anos não pode estar nas plataformas, né? Vamos primeiro pôr esse ponto. Pelo menos até ali as plataformas estão sendo uníssonas. Até 13 anos não tem que estar no telefone. Mas você já quis quebrar essa regra, você já está quebrando uma regra, por que não quebra a outra? Criança que tem acesso a telefone com rede de internet, ou seja, estou falando de pessoas com menos de 12 anos de idade, com menos de 13 anos de idade, elas têm que estar conectadas sob supervisão de adultos, sim. E óbvio, e claro, e não há essa conversa de privacidade ainda.
Ali, a partir dos 12, 13 anos de idade, a gente começa a caminhar para uma ideia de privacidade, sim, para uma ideia de que o adolescente ele vai criando seus próprios gostos, as suas próprias autodeterminações, etc e tal, mas ainda sob um olhar vigilante dos pais. São os menores, né? Claro, eu diria ali que dos 13 até os 15 anos de idade, eu não oriento que nessa idade, até os 15 anos de idade, ele tenha acesso ao telefone dentro do quarto, para ele não acesse de madrugada. A gente tem que de 89% a 91% dos casos de aliciamento em redes sociais acontece pela madrugada. Uhum. Eu tava com uma amiga agora que ela falou que pegou a filha que ela nunca imaginou, com 11 anos, de madrugada no telefone. Exatamente. Então, assim, o tablet, o celular, e assim, é tão engraçado, né, que a gente fala, vamos tirar o tablet, o celular, aí ele entra pelo televisão, entra pelo videogame. Sim. Teve o caso que chegou até a mim, que entrava pela geladeira, porque a geladeira... Minha geladeira tem. Conectar. É difícil, meu amor. É difícil. A Meu vida do Deus crente do não é céu, fácil. gente, não tem pra onde correr, Mas né? olha só, engraçado que eu tenho filhos pequenos, né? Bem pequenos. Não tem essa liberdade ainda e nem, né? Graças a Deus. Mas eu já tenho isso, engraçado. Tipo assim, ó, por exemplo, o tablet não usa dentro de casa. Aí meu filho, como às vezes, de vez em quando usa fora, vamos viajar, vai pegar um voo longo, às vezes, né, levo tudo. E aí ele começou agora a falar pra mim, mamãe, posso usar um pouquinho o tablet dentro de casa? Não pode. Não pode, e eu não deixo nem a amostra, pra não dar ideia. Não deixo à vista. Eu já pego e escondo, aí Diego às vezes me liga, eu tô aqui em São Paulo. Escondeu o iPad, eu falei, escondi. Nem lembro onde eu botei. Mas veja só, isso é genial que vocês saibam que a Evelyn, que é uma influenciadora, uma das maiores do país, que tem esse podcast, ela tem essa visão. Porque, às vezes, a fulana lá de casa fala, não vou fazer isso porque vai traumatizar meu filho. Vai traumatizar ele e tal. E, gente, claro que eu também sei fazer recorte social. Eu sei que tem mãe que não tem jeito. Você não tem rede de apoio. Não tem rede de apoio. Então, assim, para ela poder lavar a louça, né, ela vai entregar. Mas aí o que eu falo? Gente, controle parental. Tem todos os dispositivos, Samsung, Apple, todos têm controle parental. Para que você possa o quê? Bloquear onde que ele entra. Para que você possa depois ver o que ele viu. E ver se isso está de acordo com você. Explica sobre controle parental, porque muita gente não sabe. Então, os celulares, todos eles possuem uma forma de você conectar as contas na sua conta. Então, você cria uma conta para o seu filho, é isso que é o interessante. Tá? Não é deixar ele usar seu próprio ID, não é o seu e-mail, o seu login, porque o seu login está aberto para tudo. Sim. E também você precisa daquilo ali fácil. Você cria um login, você cria um e-mail, seja na Samsung. Agora, assim, eu vou criticar a Samsung, porque a Samsung só tem esse controle parental a partir de um determinado tipo de aparelho, que são os mais novos. É uma sacanagem, né? Quando a gente fala de recorte social no Brasil. Enfim, e aí você consegue, então, criando um ID para o seu filho, e você conecta diretamente ao seu telefone. E aí você consegue controlar tudo que o telefone dele está vendo. Então, assim, não é difícil, é só você joga no Google lá, se o seu telefone é Apple, Samsung, Google, Motorola ou Xiaomi, eu acho... Até hoje eu vi de todos tinham controle parental. Então você consegue controlar. Gente, tem como você fazer isso no banco. No banco, a gente conseguiu encontrar uma adolescente uma vez, porque ela tinha conta no banco. A conta do banco dela, por ela ser menor de idade, fica ligada à conta da mãe. E ela tinha desaparecido, tinha fugido de casa. Aí ela passou o Pix num lugar, notificou no celular da mãe. Olha que importante. E aí a gente conseguiu encontrar adolescente que tinha fugido de casa. Por que adolescentes fogem de casa? Só um parente. Porque é uma coisa de adolescente que quer se rebelar, que não aguenta. De casa, por isso que eu tô falando. Pois fugindo, acabei. De verdade. Tá vendo? Mas sabe o que é importante, que às vezes as pessoas não sabem? Que o adulto que dá abrigo pra criança ou adolescente comete crime. E às vezes não sabe. Então, assim... normalmente, né, os últimos casos que eu estou me lembrando agora na delegacia, fugiu para casa do namorado. E aí, quando eu falo assim, saber que a sua sogra vai responder aí entrou em desespero completo. E, gente, não é que eu quero ferrar a sogra de vocês ou o sogro de vocês. Eu não tenho saída. Eu sou obrigada, por lei, a colocar no papel e tipificar. Então... Preste atenção quantas coisas você está envolvendo. Por que o STJ entendeu agora que adolescente não pode ter sugar daddy?
que isso é crime? Porque é crime. Tá? Então, assim, você, maior de 14 anos, pode ter relacionamento sexual consentido. Maior de 14 anos pode ter, apesar que eu acho 14 anos bizarro. Assim, É muito novo, né, gente? Nossa, eu lembro de eu com 14 anos, eu brincava. Eu usava macacão de bolinha. Exato, 14, mas a lei coloca porque ela escolheu um fator biopsicológico, tá? Então, foi um estudo biológico e psicológico. Biológico a partir do momento que consegue conceber uma gestação, e psicológico quando ela começa. E assim, já foi uma evolução, tá, gente? Porque antigamente bastava a menina menstruar que ela era entregue para casar. E eu menstruei com 9 anos, que fique claro. Exatamente. Então bastava. Né, até hoje a gente tem isso na cultura, por exemplo, no Nepal. Você pode procurar. Não, nem procura, gente. Senão seu algoritmo só vai mostrar isso. Não procura. Vamos lá. No Nepal, elas são prometidas e você vê o pai botando a força a menina no jumento, no cavalo, para ir embora com o cara. E criança, completamente criança. Não tem a lei de pedofilia? Lá. É o que eu tô falando. Cada país tem suas leis, né? Ali é uma cultura. Então, por isso que eu falo do risco da gente ser governado por plataformas que não são daqui, né? E entra tudo quanto é tipo de plataforma no Brasil. É uma porteira livre. E aí, nesse sentido, você pode ter sexo consentido acima de 14 anos. Só que, porém, todavia, não pode ser com fins de exploração sexual. Ou seja, não pode ter fins econômicos. O sugar daddy é o quê? É uma troca sexual em favor do quê? De compras, de... Gente, eu peguei uma vez, Evelyn, era em troca de açaí. Entendeu? Gente, do celular. Da calça jeans da moda. Entendeu? A gente nunca pode esquecer do país que a gente mora, né, Luana? Exatamente. A gente, às vezes, tem uns recortes, uma ideia de que o Brasil, eu não canso de falar isso, é Rio, São Paulo, é região, os grandes centros. E a gente não sabe o que acontece no interior, nas cidades pequenas, onde a vida é muito mais difícil do que aqui, entendeu? Simples. Então, se você falar que uma menina se prostitui por causa de um açaí, você vê a situação social que ela vive naquele momento. O sonho dela era tomar açaí. Aí o cara falou assim, tá, eu deixo se você me masturbar. E gente, foi uma coisa tão chocante, assim, que a menina, ela chorava, que ela falava pra mim que ela tinha medo de estar grávida. Ela não tinha nem noção se aquilo que ela fez era suficiente ou não para que ela pudesse engravidar, sabe? Então, assim, um despreparo completo. Uma adolescente, ela não consegue procurar um posto de saúde para poder pegar meios de prevenção, para poder se prevenir sem estar acompanhado do pai e da mãe. E, gente, assim como foi pra gente, é tabu para os nossos filhos conversar com pai e mãe. É tabu para eles, é difícil. E se você não construir essa relação até hoje, vai ser muito difícil construir de agora. É algo que é desde o começo. Todas as pessoas me falam, como que a gente combate isso? Como que a gente combate violência? É no diálogo, do café da manhã na sua casa, no almoço na sua casa, são nos limites que são impostos, são nas culturas. É no acolhimento. O primeiro acolhimento que o adolescente tem que ter dentro de casa. A Carla contou de uma menina, mas teve uma outra menina também que foi cooptada para a mesma coisa, introdução de objetos dentro dela, etc e tal. E que a principal forma que ele obrigava ela a fazer isso era sob o risco de contar para os pais. Então ela preferia passar por aquilo tudo do que, em tese, ser descoberta pelos pais. Os pais descobrirem isso. Então, assim, ela estava sendo vítima, ela estava sendo torturada, ela estava se ferindo por dentro, mas para ela era mais aceitável passar por essa dor do que passar com os pais. Que absurdo, né? Então, assim, imagine só, medos, tabus impostos pela sociedade. E então, a gente ainda precisa discutir muito sobre como lidar com essa geração. Gente, não adianta. O seu filho não vai crescer numa redoma. Por mais que você coloque ele numa escola católica, numa escola batista, sei lá, a gente sabe que tem escolas com fins religiosos e, eu vou botar numa escola militar. Gente, não adianta, ali vai ter uma convivência de pluralidade de pessoas que foram educadas de formas diferentes. Então o seu filho tem que estar pronto para isso. Não tem homeschool no Brasil, não tem como você educar em casa. E assim,
Por enquanto, Evelyn, eu arrisco a dizer que graças a Deus. Porque quando eu olho para o número de crianças que são abusadas dentro de casa, me causa muito mais temor eu permitir que sejam os próprios possíveis abusadores que venham a educar essa criança e ela nunca ter acesso, nunca ter condições de denunciar. Hoje no Brasil, não estou falando que a gente não possa evoluir e ter uma cultura, né, que melhore esses índices. Gente, estou falando de 93% dos abusos contra a criança acontecem no seio familiar. 93%. Então, por enquanto, o Brasil não tem condições de receber homeschool. Não tem, gente. Vamos ser honestos. Porque você vai estar correndo o risco de criar um ambiente de conforto para um abusador. Agora, para ele tá ótimo, porque o filho dele nunca vai sair da casa dele. Não, eu não sei se eu acho que não, da última vez que eu estive aqui, eu não contei da história da menina, que a gente só descobriu que ela estava sendo abusada por causa das câmeras de segurança e porque um segurança desconfiou do trabalho dela. Ela já tinha lá perto dos seus 16 anos. Ela trabalhava de recepcionista num ambiente. E o padrasto era segurança. Todas as vezes que era o turno do padrasto, ela ficava até a hora dele chegar. E demorava um pouco para sair. E toda vez que o padrasto, que ela saía, o padrasto jogava alguma coisa dentro da lixeira. Os seguranças acharam estranho que toda vez ela ficava lá e não era para ele acompanhá-la para ir embora, porque ele estava chegando, ela estava indo. E foram lá e descobriram que tinha camisinha. Quando ela... E é tão assim, chocante, que não é que, às vezes, perguntou, elas sabem que são vítimas? Às vezes não, Evelyn. Ela não sabia nem o que era aquilo que ela estava fazendo. Mas tinha quantos anos? 16. E você pensa, 16 anos, sabe de tudo. Porque esses meninos hoje, com 11 anos, tá fazendo... Mas você tem que entender que a gente vive num país de dimensões continentais e plurais. Ele proibia que ela tivesse telefone. Não só ela, como a mulher, que era a mãe dela. Não tinham acesso à televisão. Ela não podia ir ao supermercado se ele não estivesse junto. Um excesso de vigilância. Isolamento total. Completamente isolados. E ali, quando a gente foi conversar, que a gente foi perguntar, mas ele fazia sexo com você? Ela não sabia o que é. Ela falava assim, não. Porque na cabeça dela, o sexo é o quê? Quando eu caso, nós dois casamos, é uma aliança, nós vamos juntas. Então o que ele fazia com você? Não, ele tirava e colocava em mim. Você entende que a pessoa com 16 anos não tinha noção do que era sexo? Ela não tinha noção do que era sexo. Não tinha informação, não tinha informação. Nada, né? E para ela aquilo não estava errado. Ela cresceu acreditando que aquilo é o certo. E provavelmente sendo abusada há muito tempo. Há né? muito tempo. Então, assim, eu até falo que é a notícia crimes mais silenciosa que existe e a mais dolorida. Todas as vezes que eu fiz flagrante de crime de estupro de vulnerável envolvendo pai ou padrasto, choquem-se, pai ou padrasto, não é só o padrasto, pai ou padrasto. A vítima entrava em completo desespero, a criança. Desespero e choro. Porque estava aprendendo o amor da vida dela. Ela não tem noção. Ela não sabia que estava sendo abusada, não sabia que era vítima, né? E se ela tem a capacidade de perceber um pouco que está sendo presa por causa de algo que fez com ela, imediatamente vinha um sentimento de culpa. E aí que ela se desesperava mais. you